Fala pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal. Eu, Pedro Holloway, sócio da Cajuí Capital, trago a vocês os principais indicadores e as notícias que devem movimentar essa semana nos mercados financeiros. A semana que começa dia 17 do 11 e vai até dia 23 do 11, os principais indicadores inicialmente internacionais e depois os nacionais, tá? Então lá nos Estados Unidos a gente teve o fim do shutdown, a gente já tinha falado na semana passada e ele realmente aconteceu. E com isso, alguns dados que estavam atrasados, como o payroll, o PCE e o PIB, vão ser divulgados. Para essa semana ficou só o payroll, então dia 20 vai soltar com dados atrasados. Esse payroll, normalmente ele movimenta bastante o mercado, tá? Então vamos ficar ligado que no dia 20 deve ter alguma movimentação nos mercados em torno da expectativa do payroll. Nessa semana também a gente vai ter a ata do FONC, deixa eu pegar na minha colinha aqui, FONC, ata do FONC na quarta-feira, tá? Lá pelas 16 horas daqui do Brasil. Lá pelas 16 horas não, às 16 horas lá é pontual, ele solta exatamente nesse horário. De recentes aqui eu errei, né? Achei que a tensão com a Venezuela ia se acirrar na semana passada com a chegada do porta-aviões, mas não foi o que aconteceu e vamos ver se tem alguma decorrência essa semana. Os Estados Unidos derrubou mais uma lancha suspeita de ser dos narcotraficantes, abateu, né? Não derrubou. E aí vamos ver o que acontece, o desenrolar dessa história nessa semana. E por falar em tensão, a gente teve na China algumas rusgas com o Japão e China, né? Não só China. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, entrou na defesa de Taiwan, falou que um ataque chinês a Taiwan poderia desencadear uma resposta militar de Tóquio. Isso desagradou os chineses e o Ministério da Defesa chinês falou que o Japão sofrerá uma derrota esmagadora se intervir, tá? Os chanceleres foram chamados para conversar, mas parece que já estão colocando panos quentes na situação. Lembrando que a região ela está muito calma, mas ela tem um histórico de guerras bastante forte, principalmente no século XX, tá? Esse século tá tranquilo, mas a gente sabe que tem tensões ali muito fortes, tá bom? Na Europa a gente vai ter divulgação da inflação. A Europa, só para falar, não acaba fazendo muito preço, a inflação está super dentro do esperado lá, daqui a pouco eu passo ali no gráfico exatamente quanto que tá, acho que é 2,1. E o Brasil, uma agenda relativamente tranquila aqui, tá? A gente teve o IBCBR que acabou de sair, saiu em menos 0,2%. O IBCBR é aquela prévia do PIB, né? Então ele mostra como é que está a atividade econômica, embora o PIB seja divulgado pelo IBGE, e essa proxy do PIB é uma leitura do Banco Central. Tá? Isso mostra que o efeito da política monetária, ou seja, juros altos, está conseguindo esfriar a nossa economia, jogando esses indicadores de atividade para baixo. Tá? De recentes a gente teve a ata do Copom, como amplamente esperado, ela veio mais dura, né? E sem sinalizações para corte de juros. Se bem que o mercado já se antecipou, viu alguma coisa e começou a precificar uma queda, voltar a queda em janeiro, daqui a pouco a gente vê. Tá? O IPCA veio mais benigno, né? Então veio mais para baixo. O mercado estava esperando 0,16% de alta e veio só 0,9%. Com isso, a gente teve alterações importantes na Focus, que a gente vê daqui a pouco. De radar político, pode sair mais alguma coisa ali da COP30, ela entra na sua segunda semana, e vamos ver, às vezes tem alguma declaração mais polêmica, não? A semana passada acabou sendo bem tranquila, não influenciou os mercados, tá? Acabei não colocando aqui, mas tem também as discussões sobre tarifas dos Estados Unidos aplicadas às importações de produtos brasileiros. Isso nesse front, o que aconteceu? Os Estados Unidos reduziu as tarifas, não só para o Brasil, mas para outros países, mas foi de maneira unilateral. Então ele tirou 10% de diversos países, inclusive do Brasil, só que os 40% adicionais do Brasil ainda estão. Então o governo que tinha aberto aquela porta com os Estados Unidos para negociar, né, diretamente ali para conseguir flexibilizar algumas tarifas, até agora não mostrou muito resultado, tá? Então vamos ver se essa aproximação com esse novo pleito traga alguma melhoria, algum benefício para o Brasil. Tá? Bom, então aqui a agenda, como eu falei, IBCBR de importante e ata do FONC. E também o payroll, tá? Que acabou não entrando aqui porque vai ser divulgado fora da sua data real. De resto, tá bem tranquilo essa semana, né? Então, os mercados não devem reagir tanto a indicadores.
De internacional, sempre começando aqui pelas taxas de juros dos Estados Unidos, a gente teve uma surpresa, estava bem dividido aqui se iria ter um corte ou não na próxima reunião, do dia 10 de dezembro, e agora a maior probabilidade ficou que não teremos corte, então vai ficar em 0 a 0, 55%, isso foi uma mudança significativa da semana passada para essa, achando que agora a taxa de juros vai ser mantida, tá? Não vai ser alterada. Isso vem um pouco em linha com o discurso do Jeremy Powell, presidente chairman do FONC, que tinha dado alguns sinais nessa direção. Porém, o mercado estava mais otimista do que o próprio FONC e estava precificando essa queda. Agora eu coloco ali no canto as maiores probabilidades e a gente vê que essa do dia 10 de dezembro, então vai ser mantida para a primeira queda desse outro ciclo começar só em janeiro e ali se manter até abril. E aí na reunião de 17 de junho cairia. Mas essa de 17 de junho, ela tá bem parecida, tá, as probabilidades. Então, é capaz que caia mais uma em janeiro e por ali fique nesses 3,5 a 3,75, tá bom? Aí, obviamente que a curva de juros deu uma subidinha, né? Então, cortes não tão cedos fizeram esse movimento da vermelhinha para azulzinha. Europa, inflação. Aqui está bem parado, né? Então, assim, a inflação lá está muito sob controle, política monetária super esperada já, então não devemos ter novidades. O consenso está aqui para 2,1 de inflação e tem acertado esse consenso, ele tem vindo bem em linha com o resultado divulgado. Então deve ficar ali perto dos 2% mesmo, tá? Brasil, Terra Brasílias. Aqui a curva cedeu um pouco, tá? Então a gente teve um otimismo bem forte na semana passada, alguns dias, principalmente no começo da semana, a bolsa fazendo recordes e juros caindo. A gente vê que essa linha azul cheia, ela tá bem mais baixa do que estava há um mês atrás. Isso mostra que quando o BC começar o corte de juros, e aí vocês vão lembrar que eu falei, hein? Eu tô com esse call também, tá? Eu gosto mais de fazer leitura de mercado do que ficar dando minhas opiniões, mas de vez em quando eu solto algumas opiniões, e eu achava, e acho ainda, que quando o Banco Central começar o corte de juros, ele vai mais baixo, é que aqui ele tá precificando juros sobre juros, tá? Então, esses 13 aqui, é por aí, mas você tem que ver o FRA, tem que ver o pedacinho dele, exatamente quanto tá, infelizmente eu não tenho aqui. Mas eu acho que vai mais, tá? Não sei se chega a um dígito, mas 2 dígitos baixo ali e abaixo desses 13 deve chegar, tá bom? Com isso, a taxa de juros dos títulos das NTNBs vinculados à inflação também caiu, né? Então, paridade de juros, assim, independente do indexador, caiu, então cai para todos. E aí a gente vê vários vértices negociando aqui mais beirando perto dos 7%. Será que é a última chance de ter títulos muito longos acima de 7% de comprar? A gente vê ali alguns vértices 2050, 2055, 2060, perto do 7, quem sabe com mais uma semana de otimismo eles caiam. Pode ser, né? Porque essa semana a gente não tem muitos indicadores, semana que não tem muitos indicadores, os mercados funcionam razoavelmente normais, tá? Taxa de juros para a próxima reunião de 10 de dezembro. Então, até coloquei aqui, ele não está no gráfico. O gráfico ele é de janeiro. Então, a maior probabilidade é de manutenção de dezembro. E aí, janeiro, a gente viria com queda, que é esse daqui na reunião do dia 27 e 28, é divulgado no dia 28. E se a gente somar a queda de 0,25 e a queda de meio, ela supera a quantidade de manutenção. Então, a maioria do mercado voltando a achar que os juros caem em janeiro. Isso muito por conta deixa eu só passar aqui, do IPCA, tá? Que veio semana passada. Desculpa a notícia requentada, foi mais ou menos no meio, terça-feira, eu acho, da semana passada. Então, acabou passando bastante tempo, mas nosso call aqui é semanal. E aí a gente traz o que de mais importante aconteceu na semana anterior para a gente não ficar perdido. O índice ele veio 0,09 e estava esperado 0,16, né? Então tivemos boas surpresas ali em habitação, artigos de residência caindo, jogando para baixo essa inflação. Aqui o quanto em pontos impactou, né? Então esse 0,5, 0,01, isso daqui foi para baixo. Na ponta contrária, a gente teve saúde, cuidados pessoais e despesas pessoais, esse daqui acelerando, então contribuindo para cima, tá? Mas no net ficou 0,9. Só deixa eu pegar minha colinha aqui também. Habitação, que puxou para baixo por causa da bandeira vermelha que estava no patamar 2, passou para patamar 1. Isso daqui você diminui o preço da energia elétrica. Saúde e cuidados pessoais, como eu falei, ele subiu.
transporte subiu. E outra coisa que chamou a atenção, alimentação e bebidas ficou no 0 a 0, né? Aí, especulação minha, tá? É capaz de o governo não estar batendo tanto no Galípolo e no seu time por conta da inflação de alimentos não estar prejudicando tanto. É claro que quando você tem um juros tão alto quanto esse, de 15%, você tem pressões populares, pressões dentro do próprio governo querendo que baixe juros, né? Mas enquanto não está batendo na popularidade do governo os juros e a inflação de alimentos tem servido para dar combustível ao governo, tá beneficiando o governo, então sinto ali que tem um pacto de não agressão, né? Não vou falar aqui do Banco Central porque em certa medida ele está ajudando está combatendo a inflação de alimentos e essa a gente vê que traz muita popularidade para o governo. Foco na Focus, acabei passando aqui, vamos voltar a 2 slides. Esse daqui eu coloquei em destaque, então não só mas 2 destaques. Aqui, Galípolo e sua turma do Copom estão fazendo um ótimo trabalho e estão conseguindo convergir as expectativas, pelo menos essa de curto prazo, para dentro da meta. A gente sabe que o que eles fazem agora não tem tanto impacto para 2 meses, 3 meses, 6 meses, isso daqui só vai ser visto daqui 9 meses, mas o que foi feito anteriormente está sendo reconhecido pelo mercado só agora, e inflação dentro da meta, tá? Então teremos aí inflação dentro das bandas, né? Não na meta, mas dentro da banda de meta. Como o pico ali, a barra mais alta é 4,5, 4,46 já é uma bela vitória, dado que paulatinamente, devagarzinho, tem caído essa expectativa. Agora, o trabalho maior é no horizonte relevante aqui, que é 2026, 27 e também 28. Como a gente sabe, a meta é de 3%, e 2028 a gente está falando que está 3,5%. Então, esses juros altos, ele está aqui no gogó, né? Está tentando conter essa inflação mais para frente, que os economistas esperem que caia. O Banco Central quer que os economistas achem que a inflação vai cair, porque daí você começa a controlar as expectativas também. Bom, aqui já passamos, o CDS caiu um pouquinho, né? Então semana passada foi de otimismo, então de 1,46 foi para 1,42, tá? Mercados, Bovespa forte, hein? Semana passada foi muito forte, só os últimos 3 candles ali, mas no começo da semana, não sei quantos, infinitos recordes consecutivos, 11, 13, nem sei quantas sequências de alta aqui nesses candlezinhos verdes. E tá na hora de um alívio, né, pessoal? Acho que tá na hora de realizar um pouco os indicadores. Não sou analista técnico, mas posso dizer que a alta foi muito inclinada. E quando é muito inclinada, a gente sabe que tem aquele pessoal que ganhou já muito dinheiro, falou, opa, deixa eu realizar um pouquinho aqui, porque o meu ganho, se eu mensalizar ou anualizar isso aqui, tá um absurdo, tá muito forte, deixa eu realizar um pouquinho, ganhar, botar no bolso e voltar no momento seguinte. E a gente sabe que muito desse movimento ocorre pensando nos outros. Então ele acha que os outros vão fazer isso também, ele vai lá e realiza, fala, não, tá bom esse ganho, e aí o mercado cai. Às vezes sem fundamento, tá? Às vezes só uma realização técnica mesmo. Muito da alta recente foi pelo fluxo de estrangeiros, porém eu tenho uma consideração aqui, tá? Não achei absurdo a entrada de estrangeiros nesse mês. Então o saldo de novembro foi 2,6 bi, porque estava em negativo em novembro. Então o negativo ele superou, foi para 0 e aí entrou esses 2,6. E aí o saldo em 2025 foi para 29. Ele estava em 25, então vamos colocar aí que entrou grosso modo, tá, uns 5, 6 bilhões nessa última janela, tá? Porque estava negativo, teve que ir para o 0 e depois superar, tá? Então, eu diria ali que uns 5, 6 bilhões, não achei expressivo, porém ajudou o estrangeiro, a nossa bolsa está muito suscetível ao movimento do estrangeiro, mas a gente sabe que estava barata também por fundamento e muito do local acabou aproveitando essa oportunidade para se posicionar. Então, fundos multimercados, os fundos de ações que estavam menos alocados, acabaram entrando ali também em ações, tá? Commodities, aqui, esse daqui finalmente consegui uma tabelinha do dia. O que chamou minha atenção aqui, tá? Então, dólar voltou a bater ali nas mínimas, 5,30, então faz parte desse combo de otimismo, né? Então, combo de otimismo é juros para baixo, bolsa para cima e dólar para baixo. Então, isso daqui fez parte do pacote. Mas o que chamou a atenção foi a zeragem do Bitcoin, né? O Bitcoin estava pau a pau ali com o dólar, com o ouro, desculpa.
Então, os dois subindo quando estava ali entre 25% e 30%, os dois estavam subindo quase juntos no ano. E eu brincava que as novas gerações preferiam Bitcoin, as velhas gerações antigas, gostavam mais do ouro. E ouro foi embora, né? 55% no ano, enquanto o Bitcoin zerou e foi para o 0 a 0. Tá? Eu não sou especialista em Bitcoin, não sei o porquê deste movimento. Bom, de oportunidades, a gente está com um FDIC sendo colocado, estamos com o CRIs. CRA agora deu uma secada, não estou com CRA nenhum, então se você é investidor, acompanha o nosso call, entre em contato comigo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, só procurar lá Holloway, e você vai achar e pode mandar uma mensagem e a gente se fala sobre as oportunidades que eu estou estruturando, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, boa semana, bons negócios. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.